Vamos prosseguir na história da igreja. Estamos na lição 2 do livro 2. Vamos ao item 4 do material didático. Na página 47. Que diz: como Constantino enriqueceu a igreja de Roma. Bom, a igreja de Roma, ela, a partir do momento que termina a perseguição, Constantino ele vai dar ordem para reconstruir as igrejas que foram destruídas. Vai doar até um palácio dele para a igreja. O comentário diz: Constantino fez diversas doações às igrejas e ao clero. Essas doações se tornarão prática comum entre os imperadores após Constantino. A mãe de Constantino, Dona Helena, ela era cristã, né, até antes de Constantino, segundo a história, né, Dona Helena. E o que ocorre? Os filhos de Constantino, um deles, o mais velho, Constantino mandou matar. Surgiu uma confusão entre ele e a segunda esposa dele. A segunda esposa disse que o filho mais velho tinha assediado ela, né? Constantino mandou matar, depois a própria mãe dele repreendeu. Bom, ele perdeu o primogênito. E aí ele resolveu mandar matar a segunda mulher também, ficou só com os filhos que ele tinha com essa mulher. A mulher já teria inventado essa história porque queria que o primogênito, que era de uma outra mulher, morresse. Bom, acabou que ele ficou com os seus 3 filhos, né? E esses 3 filhos depois vamos dizer, serão mais católicos do que Constantino, para não dizer mais cristão do que Constantino, né? Então eles serão mais católicos do que Constantino, porque Constantino, a história diz que realmente ele nunca abandonou o paganismo. Mesmo depois desse momento que ele termina com a perseguição e dá liberdade às igrejas e enriquece as igrejas, ele continuou praticando culto pagão, inclusive com o título de Pontífice Máximo, porque o imperador ele era a ponte máxima entre os deuses e os homens, ok? Havia os sacerdotes que sacrificavam os animais, eram controlados por famílias de sacerdotes, o imperador não podia influenciar. O que vai acontecer na Igreja Católica é que o imperador vai ver uma religião na qual ele pode influenciar. E nas outras religiões ele não poderia influenciar, porque as outras religiões era regra, era controlado por famílias. Até Israel era controlado por família, né? Era a família de Arão, tá bom? E já no cristianismo, ele viu que não havia esse controle, ele poderia estabelecer quem ele quisesse. Bom, então ele enriqueceu, ele doou palácios, né, para a igreja, ele reconstruiu igrejas, fez grandes doações, porque o que os imperadores queriam? Os imperadores queriam a bênção de todos os deuses, porque havia uma religião que dominava Roma, e essa religião dizia que os deuses determinavam todas as coisas. É a doutrina que hoje, por exemplo, os calvinistas pregam, né? Que chamam de predestinação. Essa doutrina é pagã. A história comprova. A predestinação ela é pagã. Os romanos, eles acreditavam que os deuses predestinavam todas as coisas. Só haviam 2 povos que acreditavam no livre-arbítrio. O povo de Israel e a igreja, até a organização da Igreja Católica. Quando começar a Igreja Católica, agora nós estamos no ano 320, quando a Igreja Católica for organizada e chegar ali no ano 410, que ela já vai ser 100% pagã, inclusive praticando culto aos mortos, que vai ser mudada a doutrina do livre-arbítrio para a predestinação. Então os povos pagãos eles acreditavam nisso, que os deuses predestinavam. Então Constantino, diz a história que teve determinadas cidades que ele chegou, que ele ainda como general, né, ele procurou saber quem era a divindade, né, que dirigia aquela cidade, porque cada cidade tinha a sua divindade. Então apareceram sacerdotes, contaram qual era a divindade. Ele falou assim: olha, eu prometo que se eu conquistar essa cidade, eu vou reconhecer essa divindade como uma divindade do Império Romano. Aí teve até pessoas, cidadãos, né, que legal, nosso Deus vai ser reconhecido como Deus do Império Romano.
Parece uma piada, mas era assim que eles acreditavam, né? Havia um Deus que cuidava dessa cidade, um Deus que cuidava daquela outra cidade. O Império Romano acreditava que o Deus deles, que era Júpiter, seria o maior dos deuses. Lembre-se que eu contei para vocês também qual a origem da divindade Júpiter. Flávio Joséfo conta, citando historiadores romanos, dizendo que a estátua de Júpiter, o culto de Júpiter, nasceu na Torre de Babel. Os sacerdotes, diz Joséfo, que escaparam da queda da torre, ele diz que houve uma queda da torre, os sacerdotes que escaparam levaram a estátua de Júpiter, né, para a terra de Sinar e depois para Roma. Ou seja, a religião de Roma era a religião que nasceu lá em Babel, com Nimrod. Era a religião que dominava todo mundo. Então essa religião, ela acreditava na predestinação. Então ele falava, eu quero agradar todos os deuses, para todos os deuses me predestinarem, né? Esse era o pensamento dele. Então Constantino, ele não tinha nada de cristão. E os filhos dele, que serão chamados de mais cristãos, na verdade eram mais católicos. Os filhos dele é que vão começar realmente o radicalismo da Igreja Católica, porque eles vão começar a perseguir os outros deuses, tentando exterminar mesmo, destruir os templos pagãos. Enquanto Constantino ainda construía templos pagãos, ele vai inaugurar a cidade de Constantinopla, nós estamos no ano 328, ele vai inaugurar no ano 330, ok? Ele vai inaugurar essa cidade e lá ele vai construir templos para os deuses pagãos também. Constantino não tinha problema com os deuses pagãos. Os filhos dele é que começarão a ter problema.